Oi, meu nome é Diego Carvalho, eu tenho 29 anos e a minha trajetória cultural começa aos 8 anos de idade. É, Eu era uma criança que achava que o teatro era um divisor de águas para transformar as vidas e eu precisava transformar a minha. Então eu entrei no teatro em São Miguel do Iguaçu. Para minha família, muitas vezes isso foi olhado com preconceito, né? A minha mãe foi convencida muitas vezes pela minha família que fazer teatro era coisa de viado, era coisa de pessoas LGBTs, né? Hoje eu sou LGBT, mas não foi por causa do teatro, né? A gente precisa deixar isso bem claro. Eu comecei então no Teatro Avelino Vieira, onde conheci uma das pessoas mais importantes da minha vida, que ainda vive, que é o Álvaro, que foi meu primeiro professor de teatro. Onde a gente fez um teatro bem criança mesmo, Romeu e Julieta como borboleta e o macaco e a velha. Eu tive a oportunidade de atuar com esse professor. Antes dele chegar, nós tínhamos um outro professor que se chamava Bacia. Infelizmente, esse professor ele morreu. Aí o Álvaro teve que assumir essa turma. Então o Álvaro trazia o teatro pra gente como experiência de vivência, né? Eu lembro que o Álvaro sempre falava que dentro do teatro a gente não tem que ser o personagem principal. A gente tem que ser o que a gente precisa ser. Então nessa vida eu já fui árvore, eu já fui papel, eu já fui vento e hoje eu faço teatro, né? Com o caminhar da minha juventude, aconteceram alguns conflitos na minha família. Então minha mãe teve que sair da minha cidade e por um tempo eu fiquei sozinho ali e continuei fazendo teatro, mas com o tempo eu tive que ir para Foz do Iguaçu, onde eu tive que morar com meu pai. Chegando na cidade de Foz do Iguaçu, eu já percebi que o teatro em Foz era muito diferente de São Miguel, né? Em São Miguel a gente tinha incentivo para produzir, incentivo para criar, né? Em Foz do Iguaçu não tinham muitas companhias acessíveis, ou seja, que eu conseguia participar, as companhias eram distantes, né? Para participar das companhias você tinha que ter formação e tal. Então, eu já vim com essa ideia de criar algo, né? Porque dentro de São Miguel o Álvaro também nos ensinou a criar. Então eu saí de lá com essa intenção de criar. Eu entrei no Colégio Bartolomeu Mitre, onde eu vivi uma experiência muito legal, que foi eu e mais 4 jovens entendemos que dentro da educação nós precisávamos colocar o teatro. No nosso colégio eles eram bem acessíveis, então tinham vários projetos. Dentro disso, eu e mais 4 alunos pensamos em criar primeiramente um grupo de jovens. Esse grupo de jovens se chamaria o quê? Essa foi a grande questão, né? Pra gente, nós queríamos que esse grupo de jovens transmitisse algo que fizesse com que o preconceito, a discriminação que existia dentro daquele colégio acabasse. Então a gente pensou e criou a companhia Jovens do Futuro, que seriam jovens estudantes que se intitulariam do futuro e que iriam quebrar essa vertente entre o preconceito, trazendo a arte para dialogar com os estudantes. Uma experiência maravilhosa, muito legal. A nossa primeira apresentação no colégio se chamou Aboliu e contou a história da princesa Isabel, da escravidão, mas também de preconceitos e discriminações. E também jogava isso para o tempo atual, né? Com o tempo, a cidade conheceu esses alunos, algumas pessoas conseguiram assistir a alguns espetáculos e a gente começou a ser convidado, né, para fazer várias coisas. E aí eu acho que é engraçado comentar uma coisa muito legal nas nossas montagens, que teve uma montagem que a gente fez no colégio, onde a gente criou uma peça, né? Foi a primeira peça que a gente fez ainda como um grupo de jovens e a gente ia se tornar uma companhia. E nessa peça a gente precisava muito de um caixão. E como que a gente ia achar esse caixão? A gente foi até a funerária, a gente convenceu o dono da funerária e o dono da funerária disse: olha, eu entrego o caixão emprestado para vocês se vocês trouxerem aqui um ofício da educação, do Ministério de Cultura de alguém. Então a gente voltou ao nosso colégio e falou para o nosso diretor: por gentileza, a gente precisa de um ofício para uma urna funerária. E o diretor falou: sobe até a secretaria e pede. A cara da galera daquele colégio foi muito hilária. Como assim uma urna funerária? No fim, esse nosso espetáculo que eu aqui comento, teve mais de 500 jovens assistindo, a escola estava lá, foi aí que a gente ganhou o espaço do lugar onde a gente apresentou. Aí nós se tornamos a Companhia de Teatro Jovens do Futuro. Hoje, essa companhia tem 11 anos de trajetória em Foz do Iguaçu e a gente trabalha muito. Hoje, essas 4 pessoas não estão mais comigo, mas eu continuo em contato com eles e nós temos muitos jovens dentro da companhia, nós temos 12 jovens. Dentro dos nossos trabalhos, a gente já fez muitas coisas, né? A gente fez teatros que falam, inclusive,
de preconceito e discriminação, mas a gente já fez montagem em bares, montagens em restaurantes, em especial no Dia da Mulher, já fomos convidados pela prefeitura para fazer trabalhos artísticos, então hoje nós somos conhecidos como companhia de teatro, né? E um dos trabalhos mais interessantes que a gente tem na nossa companhia é um workshop de iniciação teatral, que começou há 11 anos atrás e a gente leva ele para comemorar o nosso aniversário, né? Então assim, sempre a gente faz esse workshop trazendo a comunidade para aprender o que é o teatro, mas não somente atuar, conhecer e vivenciar o palco, porque o nosso teatro não é o teatro só para TV. Hoje a gente acha que muita gente fala de teatro pensando que o teatro é aquilo que se prepara para a Rede Globo, para o SBT. Para a nossa companhia, para mim especificamente, o teatro é a vivência de palco. E aí dentro dessa vivência de palco vem as minhas inspirações, né? A minha maior inspiração quando criança era Charlie Chaplin, como todo mundo. Mas com o tempo eu fui descobrindo outras vertentes, né? Fui descobrindo Stanislavski com a criação do ator e do personagem, que ele diz como é a experiência de transformar uma pessoa em um personagem, né? E de vivenciar isso. E também agora com a minha graduação eu conheci, né? Já conhecia, mas me aprofundei mais em Augusto Boal. Mas também existem outras personalidades que eu aqui quero destacar como personalidades que me inspiram, né? O próprio Juca Rodrigues, que é produtor cultural em Foz do Iguaçu, que também é ator da companhia Amadeus, que quando cheguei em Foz me recebeu muito bem, que me ajuda na minha trajetória artística. O André Macedo da Unila, que fez muitas experiências boas que eu pude vivenciar. Foi com ele que eu fiz o meu primeiro musical, que foi Gabriela Cravo e Canela, que contou a história da Gabriela, a história dessa mulher e do que acontecia naquela região. Também tem a Sandra Schiavinski, que tem uma companhia, que é a SDS. Essa mulher, ela sempre me segue, fala para mim que eu preciso resistir, e essas pessoas sempre me dão a mão falando: você tem que resistir porque você consegue produzir. Então hoje eu tenho uma bagagem muito mais resistente para produzir, porque eu sei que tem essas pessoas, né? Então essas pessoas são inspirações para a minha vida, né? E a minha aprendizagem na área cultural é isso. Atualmente, além de fazer teatro, de ser um artivista, eu também componho o Conselho Municipal de Cultura de Foz do Iguaçu. Sou membro do Setorial de Cultura de Foz e atualmente, recentemente, fui selecionado pelo Conselho para representar a comunidade na construção da Conferência Extraordinária de Cultura. Então são experiências que marcam a minha vida e a minha trajetória como artista e ativista. Alguns projetos que a gente já fez, além dos que eu citei aqui, né, de teatro, além do que a minha companhia tem feito coletivamente, eu também tenho o meu projeto pessoal como artista, né, porque eu tenho uma companhia, mas também tenho uma vivência de artista. Eu gosto muito de produzir através das performances, então eu uso a música e performo através dela, eu crio teatro através da música. Então eu já tenho alguns trabalhos embasados em Elis Regina, Cazuza, Cássia Eller, onde eu faço o espetáculo, exemplos. No último ano eu criei, nesse último ano mesmo pandêmico, um espetáculo digital chamado Boa Noite Povo, que enreda a música do Barbatuques com a música da Elis Regina, O Bêbado e o Equilibrista, que ficou fantástico, ficou fenomenal. E dentro disso eu rompi, né, esse teatro atual que a gente tem, que é o teatro pandêmico, que é exatamente isso que a gente tem que fazer. Então essa é uma experiência de performance que eu trago. Então eu tenho outras performances e outros trabalhos autorais que eu venho fazendo, que já estão escritos, que vão para o papel. Um dos grandes trabalhos que eu fiz até hoje, e que eu me inspiro muito, que foi uma loucura, assim, as pessoas podem achar que eu sou louco, mas eu fiquei uma semana assim falando: eu preciso homenagear Elis Regina, Cazuza e Cássia Eller, eu preciso. Em um momento eu estava num lugar e eu cansei e deitei. Quando eu levantei, eu tinha a primeira parte do musical Retalhos, onde Elis falava frases que eu não vou dizer aqui porque é surpresa, mas a própria Elis me falava frases, e esse espetáculo musical está pronto. E ele traduz muito o que a gente está vivendo agora, por isso que ele não foi lançado ainda. A ideia é que eu lance isso quando a gente vencer essa pandemia, trazendo essa renovação, essa resistência, né? E a gente continua produzindo através das mídias. E o que é esse produzir através da mídia nesse momento pandêmico? Eu acho que o momento de pandemia, ele veio nos mostrar não só que a gente tem que produzir, mas que a gente tem que saborear a vivência de outros agentes de cultura, né? Então hoje, na pandemia, a gente faz um trabalho de entender
como pode ser transmitido esse teatro, como pode ser transmitida essas produções. Então a gente constrói dialética com professores, com mediadores culturais. Hoje a gente já fez muitas apresentações, essas mesmas que eu já citei foram traduzidas pela internet, né? Eu já fiz várias performances, a gente vem trabalhando aí para que futuramente a gente traga agora em 2022 um novo workshop de aniversário da companhia, mas não de iniciação teatral, mas de um novo módulo que traga a população para um novo patamar do teatro e que também dialogue essa pandemia. Mas como será essa pandemia para a gente? A gente entende que o teatro que hoje tem na pandemia não é um teatro normal, mas que a gente precisa romper essa parede, né? Romper essa parede, que não é nem a quarta parede, eu acho que é uma parede subliminar, assim, que precisa desaparecer, mas que enquanto não desaparece, nós precisamos viver, nós precisamos resistir, como diz o meu projeto, né? Arte Viver. E essa é a nossa missão, Arte Viver a pandemia, e eu acho que traduzir a pandemia nessa área de teatro é o mais importante, né? Nós, artistas, traduzirmos, porque a arte, ela não transforma somente, ela salva as vidas. E a gente precisa salvar vidas na pandemia. E o teatro e a produção cultural têm feito isso muito bem, né? E o que eu espero dentro dessa modulação da pandemia? Primeiro, eu espero que todos nós vivamos, né? E aí, nesse ponto, eu quero deixar a minha saudação e o meu consolo a todos os artistas e produtores culturais que já não estão aqui, as suas famílias. E eu espero que a gente produza muito mais, que a gente consiga dialogar muito mais esse teatro pandemia, mas que esse teatro pandemia possa vir a fortalecer o que a gente chama de teatro no Paraná e o que a gente chama de teatro no Brasil. Mas para além disso, eu espero que a pandemia e que os órgãos governamentais consigam entender que para tudo isso acontecer nós precisamos de incentivo de criação, incentivo de diálogo, incentivo de vivência. Então é isso que a gente espera, que essa pandemia, mesmo que não acabe neste momento, que a gente consiga produzir. E produzir nesse momento é estar distante, mas mesmo estando distante, estar conectado. Mesmo que isso seja por uma tela, mostrar ao produtor e, para além disso, a população, que o teatro é e sempre vai ser uma arma para que você possa se transformar, se conhecer. Muitas pessoas se conhecem no teatro. É no teatro que a gente explode os nossos sentimentos, aquilo que a gente não pode explodir lá fora, porque a população não vai aceitar. Então é isso que a gente quer fazer. Eu, como artivista, a minha companhia, como um coletivo, nós queremos arte viver. Nós queremos modificar a pandemia, trabalhar a pandemia dentro do teatro e trazer isso para que num futuro bem próximo a gente possa comemorar a nossa vitória de vencer essa pandemia, mas também de estar fortificado, explicando e entendendo o que realmente é o teatro e como essa arma educativa pode salvar vidas, pode modificar não somente a mim, mas a todos. E levar também a mensagem de que eu não preciso ser só ator para fazer teatro. Eu posso ser médico, eu posso ser professor, eu posso ser qualquer um e posso ter a experiência do teatro para salvar a vida não só no palco, mas no meu meio de trabalho, no meu meio de diálogo, eu posso salvar vidas e trazer essa modalidade de criação. E é por isso que este projeto se chama Arte Vive. Porque a arte, ela vive em cada um de nós, em cada ser humano. Hoje, eu tenho 11 anos de experiência, mas eu posso dizer que atualmente eu consigo sentir o que realmente é a transformação teatral. Porque eu estou tendo mais acesso e estou tendo mais oportunidade? Não, porque eu estou trazendo o teatro, mesmo na pandemia, para pessoas que querem ter acesso, que querem ter oportunidade. E essas pessoas estão retornando dizendo que isso está salvando vidas. Então eu espero que o meu projeto, que está sendo enviado agora, possa salvar vidas, possa transformar a modalidade teatral e que a gente arte viva, que a gente transforme o nosso país em um país que, além de democracia, possa valorizar a arte, a cultura e o nosso espaço de vez, que é transformar o cidadão em um artista e o artista em uma pessoa que entenda que é importante para o nosso país. Porque além de ser artistas, além de ser produtores, nós somos consumidores e ajudamos o nosso país a se desenvolver. Então que a gente possa transformar cada vez mais o teatro e que esse teatro, que essa arma de resistência,
possa transformar o nosso país em um lugar muito plural e cheio de vida e arte. E essa é a minha experiência de vida e quero aqui convidar vocês para a arte viver. Você, homem, mulher, LGBT, negro, índio, todos nós, vamos arte viver e resistir aos demandos que hoje querem nos invisibilizar. Muito obrigado.